E eu vou chamar a Anne aqui de volta, porque ela participou ali da redação com comentários muito importantes, mas ela também trouxe conteúdos sobre ciências humanas. Anne, o que você preparou aí para a gente com essas dicas? Conta para nós. Oi, gente. Então, a gente vai falar um pouco das questões do simulado, né? Eu sei que vocês estão bem curiosos para falar do simulado, todo mundo querendo saber do gabarito, como que acerta, como que erra, e o simulado tá bem parecido com o Enem, bem parecido com o Enem mesmo, tá? Então, assim, se você não foi bem no simulado, eu dou uma dica, dá uma estudadinha, tá? Dá uma estudadinha e segue algumas dicas que eu vou te dar também aqui sobre o Enem no geral, tá? Porque o Enem, no geral, a gente precisa ter uma habilidade muito bem desenvolvida e essa uma habilidade vai fazer a gente conseguir responder muito bem, tanto a prova de ciências humanas quanto a prova de linguagem. E essa habilidade é a interpretação de texto, né? Como a Sui mostrou, a interpretação de texto, ela não é simplesmente a interpretação de um texto como a gente conhece, mas é também a interpretação de imagens, de textos publicitários, de textos midiáticos, enfim. Então a gente vai ter todos esses formatos de texto, incluindo gráficos, né, também, que aparecem volta e meia aí em algumas provas de ciências humanas, beleza? Então a primeira dica é essa, interpretação de texto, tá? Vou pedir para o pessoal colocar para mim as questões aí que eu levantei. Isso. Pode pôr a primeira. Então, assim, eu separei 3 questões aqui que elas vão articular alguns componentes da área de ciências humanas, tá? Algumas delas são mais específicas do componente, mas, no geral, são temas que são tratados, né, praticamente em todos os componentes, ok? Então, a gente tem que pensar a prova como uma prova global, tá? Não é uma prova que vai ter uma questão específica só de história, uma específica só de sociologia, ainda que a gente reconheça em algum ponto ou outro o componente, tá? Então, eu estou sinalizando ali do ladinho, que eu coloquei lá, M2 Filosofia, tá? Que é o módulo que vocês estudaram aí, que tem no nosso material da Conquista, aonde esse conteúdo está sendo trabalhado, beleza? Então, qualquer dúvida, corre lá, abre o livro e dá uma olhadinha, beleza? Então, eu vou ler com vocês aqui e a gente já vai destacando alguns pontos dessa questão. Desobediência civil, tá? Como a Sui já indicou, bora olhar a referência, tá? Vamos olhar a referência antes de ler o texto. Acho que nas ciências humanas isso é bem importante, tá? Então, dá uma olhadinha lá, a gente está falando de Hannah Arendt, um texto dela. Quem é Hannah Arendt? Vocês já sabem, filósofa, certo? Beleza. Então, o texto, desobediência civil. Os atos de desobediência civil ocorrem a partir do momento em que um determinado número de cidadãos adquire a convicção de que os mecanismos normais da evolução deixaram de funcionar, ou de que as suas reclamações não serão atendidas ou não surtirão efeito algum. Ou ainda, inversamente, a partir do momento em que os cidadãos acreditam que é possível fazer mudar de atitude um governo. A desobediência civil pode ser dirigida no sentido das mudanças desejáveis e necessárias ou no sentido da manutenção do status quo e dos direitos. Meu Deus do céu. Tá, por onde que a gente começa? Vamos começar. Desobediência civil, tá? Atos de desobediência civil. Então, ela está dizendo o seguinte: existe uma forma de desobediência civil, que seria um movimento social, alguma movimentação de cidadãos, que como ela determina ali, são cidadãos, que eles têm a convicção de que os mecanismos normais não funcionam, ou que suas reclamações não serão atendidas. Ou seja, esse grupo de cidadãos não vê no governo alguém que o represente, compreende? Então, eles não acreditam que, ao participar dos rituais democráticos que são dados, eles vão conseguir o que eles querem. Então, né, não acreditando que os mecanismos normais vão funcionar, participar da desobediência civil. Né? Então, ela está, nesse primeiro momento, apontando isso. Tá? Ou, então, assim, não vamos ser ouvidos pelo governo, não adianta, né? A gente pedir por meio de petições ou mandar mensagens para o Senado, enfim, tudo isso não funcionou, tá? Então a gente parte para a desobediência civil. Ou ainda
quando eu vejo a possibilidade de que o governo mude a sua postura, né, a partir de uma movimentação. Então, eu vejo no governo essa possibilidade de que ele se dobre à vontade dessa população, correto? Então, isso também, a desobediência civil pode também ter essa vontade, a de mudar a opinião de um governo, de mudar a atitude de um governo, certo? E aí ela termina o texto falando: a desobediência civil pode ser dirigida para mudar, ou seja, a gente pode fazer um protesto, um ato, né, que não esteja dentro das regras jurídicas, que não siga os ritos jurídicos de voto, de representação, né, de petições, entre outras várias que são os ritos que são oficiais, né? Então a gente pode se dirigir ao governo a partir da desobediência civil, né, pedindo por mudanças que se deseja, ou ainda impedindo mudanças que não se quer. Ok? Então, eu posso pedir, por exemplo, eu quero um bebedouro na minha escola. Então, eu posso fazer um protesto porque eu quero um bebedouro. Mas eu também posso fazer um protesto porque tiraram o bebedouro e eu quero ele de volta. Tá? Esse é mais ou menos isso que a Hannah Arendt está querendo dizer nesse texto. Tá? Qual que é o contexto da Hannah Arendt? A Hannah Arendt, alemã, do início do século XX. Tá? Isso é importante. Se você sabe, se você não sabe também, nesse momento aqui não vai ter problema, mas é legal saber porque isso muitas vezes ajuda, tá? Então, qual que é o comando da questão? Outra coisa que é para se atentar. Comando. O que a questão pede? Ela pede o seguinte: no texto da Hannah Arendt, identifica-se que os atos coletivos descritos constituem uma forma de que atos coletivos? A desobediência civil, certo? Que são ações, são protestos, são ações que por vezes podem ser fora da lei ou fora dos rituais, tá? Dos rituais democráticos, mas que ainda assim estão amparados pela Constituição e pelos direitos humanos, né? Então a gente estudou lá em algumas disciplinas os direitos humanos, né? E o que são os direitos humanos? Lembre-se que sempre há o direito da resistência, né? Então, o povo sempre tem o direito da resistência. Então, nesse caso, ela está falando mais ou menos sobre isso. Então, esses atos coletivos descritos constituem uma forma de dissolução da democracia? Não constitui uma forma de dissolução da democracia, uma vez que esses atos de desobediência civil estão buscando fazer com que o governo haja em direção com a sua população, ou com parte dessa população que não está sendo representada no governo, certo? Então, não se trata de uma dissolução da democracia, pelo contrário, se trata de um desejo de aumentar a democracia para que ela seja abarcada, para que ela abarque o maior número de pessoas possíveis, tá? B, exercício ativo da cidadania. Exatamente, né? Por quê? Porque você ser um cidadão que pensa em demandas sociais e você vai buscar encontrar uma saída para que o governo escute essas demandas, isso é ser um cidadão ativo. Isso é ser um cidadão. Você não simplesmente vota, mas você age socialmente também em direção a um país mais justo, mais igualitário e tudo mais. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Eu vou ler as outras aqui só para a gente ver o que tem de errado. C, controle das liberdades civis. Não, pelo contrário, se fosse controle das liberdades civis, seria a repressão dessa desobediência civil, a repressão dos protestos, né? A criminalização desses protestos. Isso sim seria o controle das liberdades civis. Nesse caso, a gente tem as próprias liberdades civis sendo vividas, né? Que é o caso, uma das formas de viver a liberdade civil é atos de desobediência civil, tá? D, a manutenção do poder das elites. Pelo contrário também, porque a população, ao se reunir e fazer um ato de desobediência civil, está impondo ao governo as suas necessidades, né? Então, a manutenção do poder das elites seria quando um governo que é voltado para as elites não escuta a população e apenas reproduz ali o que é útil para as elites. Então, também está incorreta. E letra E, distanciamento do Estado ideal. Também, pelo contrário, né? A gente tem uma aproximação de um Estado não ideal, mas um Estado que amplie e que consiga ouvir
todas as facetas da sua sociedade, tá? Então, essa questão aqui, ela está trazendo, um tema super quente, que é política, filosofia política, e sempre tem muito disso na prova de humanas, e esse ano não vai ser diferente, tá? Então, estudem esse tema, eu sei que tem lá em filosofia e também tem em sociologia, tá? Pode passar para a próxima. Outro tema que é muito importante vocês saberem é o tema da agricultura e da economia brasileira, tá? Então, o que essa questão aqui que eu trouxe para vocês vai trazer? Ela vai trazer principalmente elementos do componente de geografia, mas também do componente de sociologia, tá? E é um tema que, olha, sempre tem na prova. Se não tiver esse ano, assim, vai ser muito inédito, tá? Então, o que a gente faz? Vamos ler o texto primeiro, certo? O agronegócio é um dos setores mais pujantes da economia brasileira. Agronegócio, vocês sabem o que é? Espero que sim, tá? Tem que saber porque já estudaram. É o único, pelo lado da oferta, a crescer mesmo durante a pandemia. O país acumula superávit da balança comercial agro de 60 bilhões de dólares este ano. Ali, 2021, acredito que seja, ou 2020, né? Graças à produtividade crescente impulsionada pelas aplicações tecnológicas que invadiram as grandes propriedades rurais. No entanto, a agricultura familiar, que garante 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, continua distante do Agrotech 4.0, excluída por conta da baixíssima escolaridade, da falta de conectividade e do acesso limitado ao crédito, tá? Então, um trecho aí de uma notícia de jornal, do Correio Brasiliense, beleza? Então, quais que são os grifos que a gente tem que fazer nesse texto? Agronegócio, tá? Agronegócio, agricultura familiar. Qual que é a diferença entre essas duas? Tá? O agronegócio é voltado para a exportação e é uma monocultura. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de soja, a gente está falando de milho, a gente está falando desses grãos que são feitos para exportação, tá? A grande maioria dele é feito para exportação e é um dos os setores que mais dão lucro para o nosso país, beleza? E aí, no meio do texto, a gente vê que tem um no entanto, tá? Então, o agronegócio está indo super bem, graças à tecnologia. No entanto, o que tem tem uma virada, certo? A agricultura familiar, que é o quê? A produção de pequenos produtores rurais que são responsáveis pela maior parte da alimentação interna do país, tá? Então, se o arroz e o feijão tá caro, é porque a gente está tendo um problema na agricultura familiar, compreende? Porque é quem nos alimenta, certo? A maior parte ali é quem nos alimenta. Então, a gente consegue perceber que o texto está fazendo uma crítica. O agronegócio que está indo super bem e, por outro lado, né, uma dificuldade dessa agricultura familiar, que ela não está sendo valorizada o suficiente, né, está distante dessa evolução tecnológica que a gente tem lá no agronegócio, correto? Então, o texto, o comando vai perguntar. Segundo o texto, então, novamente, gente, interpretação de texto. É possível analisar que a produção voltada para o mercado interno enfrenta dificuldades que não poderiam ser reduzidas por meio de ações governamentais. Não, que poderiam ser reduzidas, não que não poderiam. Desculpa, então vou ler de novo. É possível analisar que a produção voltada para o mercado interno, ou seja, a agricultura familiar, enfrenta dificuldades que poderiam ser reduzidas. Então, como eu reduzo as dificuldades da agricultura familiar, que ali no texto estão descritas como baixíssima escolaridade, falta de conectividade e acesso limitado ao crédito. Então, aqui, ó, você não precisa nem olhar as alternativas. Por exemplo, como que você diminui a baixíssima escolaridade? Qualificando, dando educação para essas pessoas, né? Os agricultores familiares. Né? Como que você melhora a falta de conectividade? Levando tecnologia para o campo.
incentivando a entrada de fibra ótica no campo, etc, etc, investir em tecnologia, né? E do acesso limitado ao crédito, aumentando o crédito principalmente focado nesses agricultores. Então, sem você ler as alternativas, você já pode ali definir como que você poderia resolver essa situação, né? Mas vamos para as alternativas. Para reduzir essas dificuldades da agricultura familiar, podemos fazer investimento em políticas de qualificação da população rural. É isso mesmo, tá? É investimento em políticas de qualificação, ou seja, dar educação para essas pessoas, tá? Dar educação, não só educação formal, mas acesso à internet e não só a internet, né, mas as tecnologias e os meios tecnológicos que possam tornar possível que elas produzam mais e melhor e com mais qualidade, tá? Então, a letra A é a correta. As outras, vamos dar uma olhadinha só para a gente ver por que elas são incorretas. Redução das aplicações financeiras em setores do agronegócio. Não, reduzir o investimento no agronegócio não vai ajudar a agricultura familiar, né? Então, incorreto. C, incentivo à instalação de indústrias de bens de consumo no campo. Não, o problema da agricultura familiar não é o acesso ao consumo, tá? Não é isso. O problema é a baixa escolaridade, falta de conectividade e acesso ao crédito, tá? Então também não é. D, limitação do uso da tecnologia nas grandes propriedades agrícolas. De novo, piorar o agronegócio não vai ajudar a agricultura familiar. Então essa é incorreta. E E, regulamentação das pequenas propriedades existentes no meio rural. O problema delas não é não serem regulamentadas, elas são regulamentadas. O problema delas é a baixa escolaridade e o que eu já falei, certo? Então, a letra A é a correta. Então, vocês vejam que, a partir de uma leitura bem feita do texto, a gente já consegue encontrar a resposta correta, a gente nem precisa se bater nas outras alternativas, beleza? Podemos ir para a próxima, então, a última. E aqui eu trouxe uma questão mais voltada para o componente de história, tá? As outras ali estavam articulando filosofia, sociologia e geografia, e essa aqui é mais específica do contexto de história e também de sociologia, que eu sei que vocês têm um pouquinho desse tema lá, tá? Então vamos lá. História do regime militar brasileiro. Vamos ver a referência. Marcos Napolitano, um livro, História do regime militar brasileiro, tá? O texto. Rompendo o tabu de não ir às ruas para protestar contra o regime, os estudantes conseguiram dar visibilidade para a questão democrática. A questão saía das enfadonhas discussões institucionais e ganhava a opinião pública mais ampla. Se essas mobilizações não conseguiram derrubar a ditadura pela pressão das ruas, implodiram os limites da tímida abertura de Geisel. Ou seria mera coincidência o fato de que, em setembro de 1978, o governo anunciou a Emenda Constitucional número 11, que acabava com o AI-5, com a cassação de deputados pelo Poder Executivo, com a censura prévia, que previa a volta do habeas corpus e extinguia a pena de morte e a prisão perpétua? Tá? Então o texto tá... Ai, gente, desculpa, meu gato tá me atacando aqui. Então o texto... ele está falando do quê? Ditadura militar, tá? Então, a gente tem que saber um pouquinho de ditadura militar, né? Para analisar isso. Estamos falando de que ano? Estamos falando da década de 70, final da década de 70. Então, aí, você já começa a pensar assim, poxa, a gente não está falando de movimento estudantil de 68, porque isso foi 10 anos antes. A gente já está falando da ditadura que está se encaminhando para o seu final. Ok? Então, o contexto, principalmente nas questões de história, elas são importantes. Leia o texto e pensa, o tema é regime militar. Tá falando o quê? De AI-5? Tá falando de 68? Ou tá falando de abertura democrática? Tá? Então, a gente pode já trazer esses elementos que a gente estudou, né, para esse momento. Então, a questão tá falando, no geral, qual que é o recado do autor? Ele tá falando o seguinte, que os estudantes foram às ruas, certo? E que isso fez se interromper um processo de discussões
institucionais que ficavam ali meio sem sentido, certo? Então, ao mesmo tempo que esses estudantes saíram nas ruas, né, eles não conseguiram derrubar a ditadura. Então, ele está falando assim, teve as mobilizações, mas eles não conseguiram derrubar a ditadura. Beleza. Mas, a parte final do texto, ele está lançando uma hipótese. Será que seria coincidência que logo depois dessas manifestações, o governo começou a fazer a abertura democrática? Tirou o AI-5, né? E ele vai dando os exemplos. Tirou o AI-5, né? Deixou de caçar os deputados e tudo mais. Então, a gente tem aqui um argumento, que é, os estudantes saíram às ruas, não derrubaram a ditadura, mas ajudaram no processo de abertura democrática. Né? Então, a gente pode concluir isso. A pressão das ruas, a desobediência civil, que a gente falou lá anteriormente na questão sobre a Hannah Arendt, né? Aqui foi importante para empurrar a ditadura para sua abertura. Ok? Então, qual que é a questão? No contexto descrito pelo texto, referente à década de 70 no Brasil, é possível identificar... então, no contexto descrito pelo texto, que é o que eu acabei de falar. Tá? O que é possível identificar? A relutância da comunidade acadêmica quanto à abertura política. Relutância da comunidade acadêmica seria a relutância dos estudantes universitários ou dos professores universitários em que a ditadura acabe. Não, pelo contrário, eles queriam que a ditadura acabasse o quanto antes. Né? Então, não há relutância, há desejo, né, pelo fim da ditadura. Então, essa é incorreta. B. Incorporação de pautas ortodoxas pelos movimentos sociais. Eu adoro que o Enem, é uma coisa que o simulado aqui colocou bem do jeitinho que o Enem faz, que é colocar umas palavras difíceis, assim, que você fica na dúvida, sabe? Aqui nesse tem duas, ortodoxas e lá preterimento no final também. São duas palavras que você fica, nossa, acho que essa tá certa. Não caiam nessa, gente, prestem atenção, tá? Incorporações de pautas ortodoxas. Então, não. Por quê? A gente não está falando da pauta dos movimentos sociais aqui. A gente está falando do próprio movimento ter saído às ruas. A gente não está falando o que eles estavam pedindo, a gente não estava falando nada disso, tá? Então, essa aqui também é incorreta. C. Recusa dos estudantes em adotar manifestações pacíficas. Em nenhum momento se disse que os estudantes estavam fazendo manifestações violentas. E se você estudou esse período, você sabe que não é o caso, tá? Esse contexto específico não é o caso. Existem manifestações violentas de outras partes da sociedade em outros momentos, mas aqui não é o caso. Então, essa é incorreta, tá? D. Participação do setor civil na luta pela redemocratização. Essa é a correta, tá? Por quê? O setor civil, que são quem? Os estudantes, nesse caso aqui, né? A população geral, participando pela redemocratização, ou seja, pelo fim da ditadura, né? Então, é isso. Interpretação de texto, e interpretação de texto leva 90% dessa questão, tá? E saber um pouquinho ali de ditadura militar no Brasil, aí fechou. Aí você vai acertar com certeza, tá? Ali só a E, para a gente fechar, preterimento do operariado nas mobilizações sociais, né? Então, essa alternativa não tem relação nenhuma. A gente está falando de estudantes, né? A gente não está falando que o operariado tem o foco ou deixou de ter o foco ali nesse momento. A gente está falando de movimento estudantil, tá? Então, foca em achar a alternativa correta, né? E não caia nessas questões de palavras difíceis, assim, que querem confundir a gente, tá, gente? Então, é isso. Eu acho que o que a gente pode resumir aqui para a questão da prova de humanas é interpretação de texto. Texto pode ser um texto mesmo, como eu trouxe aqui os exemplos para vocês, ou pode ser uma imagem, ou pode ser um gráfico, um infográfico, enfim, a gente pode ter vários tipos de texto, tá? Nas questões que são mais voltadas para a história, saber o contexto, né, histórico daquilo, então, a antiguidade, a Idade Média, do que a gente está falando, tá? Então, isso também vai ajudar. E o comando na questão, o que ela está pedindo? Porque às vezes ela joga por exemplo, falando do agronegócio, mas ela está perguntando outra coisa, ela está perguntando como que você resolve o problema da agricultura familiar, tá? Então, presta atenção nesse comando. E tenta, quando você fica na dúvida, tenta eliminar as alternativas que estão falando o oposto
do que o texto está dizendo, porque sempre tem uma alternativa ou outra que está ali fazendo isso, tá? Então, acho que seguindo essas dicas e estudando bastante, lendo bastante, leiam, tá? Leiam jornal, leiam revista, né? E tudo isso, porque isso dá vocabulário, isso dá conhecimento de atualidades, que é o foco do Enem, tá? Então, a gente tem que saber que tá tendo uma guerra na Rússia, a gente precisa saber da questão geopolítica, a gente precisa estar atualizado do que está acontecendo no Brasil, sabe? E da economia e tudo mais. Mas, assim, no geral, estudem interpretação de texto, porque no Enem, esse é o segredo. É isso, William. Sensacional, Anne. Muito, muito, muito obrigado. Sem dúvida, com essas dicas aí, a galera vai arrebentar. Lendo ali, sabendo interpretar, mantendo a calma, como a Sui trouxe para a gente também essa questão de manter a calma, olhar para as palavras ali que sejam chave do processo para interpretar, sem dúvida nenhuma. A gente vai saber responder super bem essa questão. Anne, muito obrigado. E agora torcer para essa galera ir super bem aí na prova de ciências humanas, linguagens e redação. E sem dúvida nenhuma, você tem um papel muito importante nisso, nessa galera aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Se você quiser fazer parte aqui, continue acompanhando a gente lá. Se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos aqui, tanto no YouTube, como também siga a gente lá nas redes sociais. Beleza? Muito obrigado e boa sorte para o Enem. Bora conquistar. Fechou? Um abraço e tchau, tchau.